Amém? Todos encontraram, né? Isaías capítulo 55, versículos 7 ao 9, está escrito: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Bondoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, sabemos que os pensamentos do Senhor estão acima de todos, ó Pai. Por isso que nós devemos nos render a Ti, Senhor. Peço encarecidamente por cada pessoa, Pai, cada filho e filha do Senhor nesse momento, ó Deus. Peço pelos irmãos de Itapuí nesse momento, ó Pai. Creio eu que estão reunidos pelas redes sociais, Pai, em torno da Sua palavra nesse momento. O Senhor possa visitar aqueles corações, ó Deus. Peço por cada um que está acompanhando esse culto nesse momento, ó Deus. A família do irmão Maio, o Senhor abençoe a cada um deles. Peço, Pai, por cada um, Senhor. A família do irmão Ciro. Pai Santo, o Senhor conhece todas as coisas. Sabemos que a Sua palavra não é para todos, mas nós pregamos como se fosse para todos. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que o Evangelho seria pregado a toda criatura. Pai Santo, nós sabemos quem é o eleito. Por isso que o mensageiro diz: eleito não persegue eleito. O eleito, ele intercede pelo próximo, Deus. Ele ama o próximo. Ele vive para o próximo, Deus. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor tome esse culto em Suas mãos, ó Deus. Peço no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Poderia sentar? Graças a Deus. Aqui em Isaías, aqui está escrito: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Vou parar aqui um pouquinho. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos. Vocês têm ideia de quem são essas pessoas? Deus está divertindo essas duas pessoas aqui. Quem é o ímpio? Deixe o ímpio o seu caminho. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela vive todo tipo de vida, mesmo enfiado dentro de uma igreja, unicista, trinitário, são ímpios. E aqui está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho. Esses são os ímpios. E o homem maligno os seus pensamentos. Vocês já pararam para pensar quem é esse homem maligno? Esse homem maligno, ele se assenta com você, ele toma ceia com você, ele lava seus pés. Esse é o homem maligno. Aí você diz: eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas todavia a pessoa ainda é um maligno. Muitas vezes, eu não estou dizendo que isso está acontecendo no nosso meio, mas muitas vezes quem está lavando o seu pé é um maligno. Muitas vezes quem está comendo o pão da ceia com você é um maligno. Muitas vezes a pessoa vai numa determinada igreja e ali tem um maligno pregando para ela.
Então Deus está divertindo, a palavra está divertindo essas pessoas. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Agora vamos ver por que esse homem maligno toma da ceia, lava seus pés, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, aceitou William Branham como profeta da última era, e todo o caso continua sendo um maligno. Chegaram para Jesus e falaram assim: ó, bom mestre. Jesus falou assim: por que me chama bom? Jesus falou assim: não tem um homem bom a não ser Deus. Jesus disse: todo homem que não tem o Espírito Santo é um maligno. É isso que Jesus estava dizendo para aquele moço. Não existe homem santo senão Deus. É Deus que faz o trabalho em você. Então deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Vamos continuar lendo esse versículo para você ver aonde isso chega. Não é apenas a pessoa estar na igreja, ela continua sendo um maligno. Enquanto você tiver seus próprios pensamentos, é isso que Deus está dizendo aqui. Deixe o homem maligno seus pensamentos. Jesus não tinha seus próprios pensamentos. Era o Pai que falava através dele. Jesus não pensava se aquilo estava certo ou não. Mas o homem maligno, ele tem seus próprios pensamentos. O homem maligno, ele veio na igreja para ver falha. E o Filho de Deus, ele veio para se consertar. O Filho de Deus, ele veio para entregar os seus caminhos ao Senhor. Mas o ímpio não consegue fazer isso. Existe o ímpio nos seus caminhos e o homem maligno. E esse homem maligno, ele é seduzido pelo homem ímpio. E o homem ímpio leva ele para o caminho dele. Para que isso não aconteça na família de Deus, você tem que saber dessas coisas. Então, continuando, eu tinha parado que Deus se compadecerá dele. Não é isso? Então, está dizendo para o homem maligno e para o ímpio, está dizendo para os dois. Que se convertam ao Senhor. Que se compadecerá dele. Deus só pode se compadecer de você depois que você se converter ao Senhor. As Escrituras estão dizendo. Não pode ser um homem dizendo. Diz: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí Deus está explicando para esse homem ímpio, para esse homem maligno. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então você não pode ter os seus pensamentos. Deus está dizendo. Enquanto você estiver seus próprios pensamentos, você julgar uma atitude na igreja pelos seus pensamentos, você continua sendo um homem maligno. Porque Deus não está direcionando você. Está dando para acompanhar o raciocínio? Amém? É dolorido isso. Jesus tinha um homem maligno no meio da congregação. Esse homem se chamava Judas. E esses seres, eles se manifestam no dia da ceia. Judas manifestou quem ele era, porque ele era servente do maligno. E você acha que se na congregação de Jesus tinha um maligno, estou falando isso com respeito, você acha que no nosso meio não vai ter? Isso tem em toda a congregação, toda a igreja. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até os nossos dias. Essa palavra diz: deixe o homem maligno seus pensamentos. Então, sempre houve homens malignos. Mas os pensamentos de Deus têm que fluir através dos filhos. Portanto, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Agora ele está falando para o ímpio aqui, ó. Nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então Deus está dizendo para essas pessoas aqui, ó, assim como o céu está mais alto, assim meu pensamento também está mais alto, os meus caminhos estão mais altos. Se vocês querem prosperar na vida espiritual, deixe seus caminhos, deixe seus pensamentos. Eu acredito que muitas vezes nós lemos esse versículo. Você já leu esse versículo na sua casa, mas eu não sei se você se aprofundou de tal forma nesse versículo. Então, esse homem maligno, ele está na mensagem do dia. Não é o ímpio. O ímpio não conhece, mas o homem maligno conhece. Você observa que a palavra está dizendo para o homem ímpio. Não é isso? Para que o homem ímpio deixe os caminhos dele. Mas para o homem maligno, a palavra de Deus não está falando deixe seus caminhos, está falando deixe seus pensamentos. Precisa dos pensamentos de Deus através de você. Por que isso? Porque o homem maligno já está no caminho. Ele só não se libertou de seus pensamentos. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a única maneira de que você possa entender os pensamentos de Deus é ter o Espírito Santo de Deus em você, ou você ter um novo nascimento. Sem um novo nascimento, o homem vai louvar a Deus, ele vai cantar, ele vai chorar, ele vai falar em língua, ele vai expulsar demônio, ele vai curar enfermo e sendo um demônio. Isso aí não sou eu que estou falando, eu posso desfolhar a Bíblia e mostrar para vocês, e vocês sabem disso. Deus deu dom. A pessoa falar em língua, ela não significa que ela tem o Espírito Santo. Ela tem um dom. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus deu dom até para os rebeldes. Mas Ele dá o Espírito Santo para quem lhe obedece. Você só pode obedecer a Deus se os seus pensamentos não estiverem em você. Se os seus pensamentos estiverem em você, você seguirá os exemplos do homem ímpio. Você ouvirá o que o ímpio tem para dizer para você. O ímpio vai dizer, mas aquela igrejinha que você vai, aí você não tem uma mente batizada com o Espírito Santo. Aí você começa a acatar o que o ímpio está falando. Você começa a seguir os caminhos do ímpio. Dessa forma. Mas antes da gente entrar aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16, eu vou pedir para vocês entrar agora em Salmos 1. Estou deixando o som um pouco mais alto, até por causa do pessoal do outro lado, para que não atrapalhe o culto, amém? Agora aqui está falando de um homem convertido. Está falando de um homem convertido. Está escrito, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês observam então que a palavra de Deus ela está dizendo aqui, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios é um homem que nasceu de novo. Não é mais o homem maligno. O homem maligno, ele ouve o conselho do ímpio. Às vezes a pessoa ouve até um determinado líder religioso ímpio e não percebe. E aquele ímpio está tirando aquele homem maligno. Quando nós falamos homem maligno, estamos falando do gênero humano. Estamos falando entre homem e mulher. Então esse homem maligno, o homem ímpio, ele começa a conversar, porque o homem maligno, ele tem a própria mente. Ele não é guiado pela mente de Deus. Então ele vai ouvir o que o homem ímpio tem a dizer.
E a palavra de Deus está elogiando o homem nascido de novo. É aqui que está dizendo, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem não é um homem maligno. Esse homem ele teve uma mudança. Esse homem ele passou pelos estágios do Espírito Santo, como nós tínhamos dito. O que é um novo coração? São novos pensamentos. É por isso que Deus está dizendo aqui, ó, os meus pensamentos estão longe dos pensamentos de vocês. Mas quando o homem nasce de novo, quando o homem faz morrer a si mesmo, aí é Deus que está trabalhando através dele. Aí os pensamentos de Deus fluíram através dele. E ele não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores, não ouve o conselho do ímpio. Quando você ouve o conselho do ímpio, você sai da igreja. Quando você ouve o conselho do ímpio, você quer escolher o dia para você congregar. Versículo 2. Continuando falando do homem que não é maligno. Ele não se detém nas rodas dos escarnecedores. Continua, ele diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse homem puro, batizado com o Espírito Santo, esse homem mudado, com uma mente mudada, passado pelos estágios da palavra, nós somos provados todo dia. E você tem que saber que todo dia acontece um milagre na sua vida. Todo dia. Você está aqui agora, é um milagre. Você acordou de manhã, um milagre. Tomou seu café da manhã, conversou, interagiu com as pessoas, vai voltar para sua casa, vai descansar. É um milagre. O milagre acontece cada segundo da sua vida. Tenha isso em mente. Todos os dias, cada segundo da sua vida é um milagre. Então, observa que antes essa pessoa ela tem um prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, a pessoa medita de dia e de noite. De dia e de noite. O ímpio não tem tempo para ele, porque ele está meditando. De dia e de noite. De dia e de noite. Irmãos, não dão ouvido para o ímpio. Você precisa do novo nascimento. O novo nascimento é o batismo do Espírito Santo. O novo nascimento é você nascer numa família de Deus. Você nasceu na família natural. Agora você precisa nascer na família do Espírito. Versículo 3. Pois será, observa que é o homem nascido de novo. É o homem com a mente de Deus nele. Versículo 3. Olha esse homem, o que acontece. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que os filhos de Deus fazem, prosperará. Mas não significa que você vai ficar rico. A mente humana é pequena. Quando você aprende um pouco mais de Deus, você prosperou um pouco mais. Se você aprender um pouco mais agora, você prosperou mais do que ontem. Você está prosperando mais do que no outro culto. Cada culto que você perde, você não recupera mais. É por isso que eu tenho a preocupação de deixar o culto gravado. A minha mulher acabou de acompanhar comigo, eu não parei, eu tive que pegar, porque tem pessoas para ouvir o culto. Vocês até estenderam os hinos, porque eu não queria deixar pessoas sem ouvir a palavra de Deus, porque você precisa do alimento do dia. O que você está entendendo disso daqui? Será plantadas junto a ribeiros de água. Será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no seu tempo. O que é o fruto? É o entendimento da época, é o amadurecimento. Você está dando o seu fruto no tempo certo. Observa que o maligno, o homem maligno, ele não consegue isso. Observa que Caim foi um homem maligno, Judas foi um homem maligno.
E aonde estavam esses homens? Estavam na congregação. Eles não estavam nas esquinas. Então, o ímpio tem o caminho dele lá fora. Aí ele chega na congregação, achando uma mocinha bonitinha, ele vai tirar ela da congregação. Você sabe por que ele tira? Porque ela é o quê? O que nós acabamos de falar aqui? Existe o ímpio, qual que é o outro? Entendeu? Então a pessoa, quando ela não é uma cristã, ela sai. Versículo 4. No versículo 4 está dizendo, falou do homem nascido de novo, do homem que tem o Espírito Santo. Agora vai falar do ímpio, para você entender. Diz, não são assim os ímpios. Eles não são assim. Mas são como a moinha que o vento espalha. Eles vão para todos os lados. Eles não têm parada. Às vezes a pessoa vai para a igreja aqui, ela vai na outra ali. É porque é ímpia. A palavra de Deus falando que o ímpio não tem parada. Ele vai congregar em qualquer lugar. Ele só não vai aonde está a palavra do dia. Porque algum maligno, você entendeu? Algum maligno fez contato. Ele fez, ambos fizeram contato um com o outro. E aquilo tirou a pessoa da presença de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Versículo 5. Olha o que acontece com o ímpio. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então você vai falar, poxa, o irmão congregava com nós, o irmão vinha na igreja, o irmão não veio mais. A palavra está falando para você aqui, que os ímpios não subsistirão, não existirão mais. E nem os pecadores. Quem são os pecadores? Os homens malignos, que não se encheram do Espírito de Deus. Nem os pecadores ficarão na congregação dos justos. Então só ficarão aqueles que são justos. Você tem que ser justo diante de Deus. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Então Deus vai valorizar vocês. Deus conhece o caminho do justo. Porque Deus conhece o seu trajeto desde antes do princípio. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Bom, então o caminho do ímpio, o ímpio vai perecer no caminho dele. Mas antes que esse ímpio pereça em seu caminho, ele vai tirar o homem maligno da congregação. Porque o homem maligno ele dá ouvido para o ímpio. O ímpio não vem para a igreja, mas ele vem para tirar aqueles que estão. Jesus, quando ele passou os discípulos em frente ao templo, os apóstolos se maravilharam. Se maravilharam com a beleza do templo. Olha que tamanho de templo. É isso que acontece hoje. Olha que tamanho de igreja. Tem tantos membros naquela igreja, você acha que vai todo para o inferno? Você acha que tem 500, 300, 400 membros lá, você acha que vão todos para o inferno? Olha que beleza de templo. Os apóstolos estavam desse jeito. Aí, por quê? Eles não tinham onde encostar a cabeça. Jesus não tinha um local pequeno como esse que nós temos. Jesus já tinha que pegar nos desertos, tinha que estar no mato, porque eles não tinham. Mas quando os discípulos viram aquela maravilha, aquele templo, Jesus falou, vocês estão se maravilhando disso? Vocês estão maravilhando dessa coisa imunda? Porque até então não era, mas passou a ser por causa do espírito daqueles homens. Jesus falou, vocês estão se maravilhando disso? Pois eu vou dizer para vocês uma coisa, não ficará pedra sobre pedra aqui, que não será derribada. Aqui as pessoas olham o tamanho do local que você vem, mas se você sai lá da cidade de Itatiba, aqui está o irmão João, aqui, lá do Rio de Janeiro, mas você vai naquele lugarzinho ali, é assim que estão. As pessoas estão maravilhadas com o tempo, mas não valorizam aquilo que Deus deu para ela. Você acha que aquele lugarzinho pequenininho, observa se você sente a presença de Deus. Se você sente, fique quietinho ali. Fique quietinho.
Não depende de você, porque o seu caminho não tem fim. O seu caminho é a eternidade, mas o caminho do ímpio perecerá. Permaneça com a palavra, porque vale a pena. Não olhe para o homem, olhe para Deus, olhe para a palavra. Agora eu vou voltar aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 16. Alguém pode me pegar um pouquinho de água, por gentileza? Caiu um inseto aqui. Então, 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 6. Eu quero que vocês entendam que o homem nascido de novo, ele está blindado. O homem nascido de novo, ele está blindado. Ele não tem ouvidos para o mundo aí fora. Ele não tem olhos para o mundo aí fora. Observe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ele diz, mas está escrito. Bom, então se está escrito, você tem que ficar com isso. Se está escrito, nós temos que permanecer com isso. E Paulo diz, está escrito. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram aonde? Ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Vou parar aqui um pouco. Então, as coisas que o olho não viu. Então, esse olho, porque o olho natural, tudo que você vê, você grava e vem para sua mente. Tudo que você ouve, você armazena aqui na sua mente. Por que a pessoa armazena coisas imundas, coisas pornográficas? É porque ela não tem uma mente batizada com o Espírito Santo. Então ela olha, ela ainda é um homem maligno. O homem maligno, ele só vai absorver as coisas malignas. Quando nós falamos homens malignos, são homens religiosos. São pessoas que você acha que são melhores do que você. É isso. Eu estou ouvindo pessoas malignas nesse momento. Então as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Então você tem que ter um olho batizado com o Espírito Santo. Você tem que ter um ouvido batizado com o Espírito Santo. Porque quando você vê as coisas de acordo com a palavra de Deus, você só vai absorver a palavra. Quando você ouve coisas da palavra, aquilo vai ficar na sua mente. As coisas do mundo, o seu olho não viu, não vai ver. O seu ouvido não vai ouvir, por quê? Porque você está blindado com a palavra. Você está blindado. E é para esses blindados que Paulo está dizendo aqui. Observe, vou repetir. Está escrito. Paulo está dizendo, não sou eu que estou falando isso. Está escrito. As coisas que o olho não viu. É o olho das pessoas transformadas. E o ouvido não ouviu. E não subiram ao coração, que é o entendimento. Que não subiram ao entendimento do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. O homem maligno ama Deus? Não. Então essas coisas não é para o homem maligno, é para aquele que ama Deus. Se você não ama seu irmão, você é um maligno. Se você sair da congregação e não aperta a mão do seu irmão, você é uma semente do maligno. É o maligno que persegue a noiva. É o maligno que estava perseguindo Jesus. Você acha que eram só as pessoas lá fora? Não. O maligno estava na congregação, absorvendo as coisas e levando lá fora. Como que eu sei quem é ele? Aquele que eu beijar é ele. O maligno faz isso. Então essas coisas, para o homem que tem uma mente transformada, um ouvido transformado, olhos transformados, que amam a Deus. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito. Então não é que você quer, Deus revelou pelo Espírito Santo. Portanto, se você não tem o Espírito de Deus em você, como que você terá aquelas coisas reveladas a você?
Porque o Espírito, não o Espírito, mas o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Vocês entenderam agora? O Espírito do homem, ele entende as coisas do homem. O Espírito do homem é espírito maligno. O Espírito do homem não entende o que Deus tem para ele. Aí Deus diz: o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Por quê? Ele diz: senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha a separação que Paulo está fazendo. O Espírito do mundo é maligno. E Paulo está dizendo: nós não recebemos o Espírito do mundo. E que Espírito vocês receberam, Paulo? Ele diz: mas o Espírito que provém de Deus. E sem isso, observe, e sem isso, Deus, então, isso é a sua origem, a origem de Deus. Então, isso é uma parte do próprio Espírito de Deus em você. Isso é tremendo. E temos isto em ordem, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as coisas as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Então você não fala as coisas de sabedoria humana. O homem sábio não entende as coisas de Deus. Paulo está dizendo: não falamos isso com a sabedoria humana, mas falamos com aquilo que o Espírito ensina. E o que o Espírito faz você fazer? Ele diz: comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, parece loucura. Então por isso que o homem ele é maligno. Então quando é pregado uma coisa na igreja, e se a pessoa não crê naquilo que é pregado, e aquilo é a verdade, aquela pessoa não tem um pastor como pastor dela. Se você não crê naquele homem que está pregando, você não tem ele como seu pastor. E se você não tem ele como seu pastor, você não é ovelha do rebanho. É dolorido falar essas coisas, mas são essas coisas que nos traz o crescimento. Então, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Ele não pode compreendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Em outras palavras, precisa-se do Espírito de Deus em você para discerni-las. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém conhece a mente de Deus para instruir a Deus. Mas o apóstolo Paulo finaliza dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Então quando você tem a mente de Cristo, você age como Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você não tem mais a sua mente. Os irmãos que quiserem entrar, fica à vontade. Quando você tem a mente de Cristo, você tem os pensamentos de Cristo em você. Paulo não está dizendo os pensamentos de Jesus. Paulo está dizendo os pensamentos de Cristo. Eram os pensamentos de Cristo em Jesus. E tem que ser os pensamentos de Cristo em você. Porque a sua mente tem que ser uma mente batizada com o Espírito Santo. A sua mente não pode ser uma mente maligna. A mente maligna te tira da presença de Deus. Só para terminar, como eu fui lembrando disso na mensagem, a obra-prima de Deus, na mensagem a chave para a porta,
Está chovendo aí, irmão? Na mensagem, a chave para a porta, o irmão Branham diz: ninguém pode entender a palavra fora do batismo do Espírito Santo. Se fora do batismo com o Espírito Santo ninguém pode entender a palavra, é porque aquela mente, aquele entendimento não está de acordo com a palavra de Deus. Ele continua e diz: e quando alguém diz que ele tem o batismo do Espírito Santo e discute, escutando a palavra correta, existe alguma coisa errada. Irmão, se a palavra é correta, e se a pessoa discute, é porque ela não tem. Na mensagem, a obra-prima de Deus identificada, pregada no dia 5/12/1964, no parágrafo 67, ele diz: como que um homem pode ter o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo escreve a palavra, e o homem tem o batismo do Espírito Santo e nega a palavra? Como que o homem diz que tem o batismo do Espírito Santo? Quem escreveu a palavra, a Bíblia, não foi o Espírito Santo. Homens ungidos com o Espírito Santo. Então, se eu diz que tem o Espírito Santo e discordo, é uma coisa errada. Ele diz: como pode o Espírito Santo em você negar sua própria palavra, que foi apresentada, a palavra que foi apresentada a você? Eu não posso entender isso. Isso tem que concordar com a palavra. E se o Espírito em você não pontuar a palavra, cada promessa de Deus, com um amém, há alguma coisa errada. Amém? Então, se você não pontuar cada palavra de Deus com um amém, tem alguma coisa errada. Na mensagem, discernir o corpo do Senhor, você tem que discernir o corpo do Senhor. A pessoa vem para a igreja e não discerne o corpo do Senhor. Você só pode discernir o corpo do Senhor se o mesmo Espírito que estava em Jesus estiver em você. Amém. Como que eu vou discernir o corpo do Senhor se o Espírito do Senhor não está em mim? Olha o que o irmão Branham disse nessa mensagem, pregado no dia 12 de agosto de 1959. Ele disse: Jesus disse uma vez: a menos que um homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E ver é entender. Em outras palavras, se você não pode discernir o reino de Deus até que você é nascido, você não pode discernir o reino de Deus até que você é nascido de novo. Você não pode. Sem um novo nascimento, sem Deus em você, você não vai discernir e entender o reino de Deus. Porque não é o reino do homem. Eu queria trazer o foco de vocês para esse culto de hoje, porque eu vou ouvir mais vezes, para saber se você é maligno ou não. É dolorido falar isso, para saber se nós somos malignos ou não. Observa se você tem seus próprios pensamentos. Observa se você toma as atitudes da casa de Deus pelos seus pensamentos. Se você faz isso, você não é o filho de Deus. Você ainda é um maligno. Você precisa voltar no que nós lemos e vamos repetir a primeira leitura. Vamos repetir para nós encerrar. Repetir Isaías, capítulo 55, versículo 7 ao 9, para encerrar. Deus dizendo, através do profeta Isaías, Deus disse: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque é assim, olha como Deus separa os pensamentos dele. Porque é assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém. Então nós temos que mudar. Muitas vezes nós oramos para mudar a mente de Deus. Nós não aceitamos o que Deus dá para nós e oramos para Deus
mudar a mente de Deus. Nós temos que orar para mudar a nossa mente. A mente de Deus está perfeita. Antes que houvesse o mundo, a mente de Deus já estava agindo, já estava em atividade. A mente de Deus já tinha vindo eu e você essa noite aqui. Então nós temos que orar para mudar os nossos pensamentos, para alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E quando nossos pensamentos são alinhados com os pensamentos de Deus, aí você deixa de ser um homem maligno. Porque agora não é mais a mente do maligno, é a mente de Deus em você. É o ensinamento de Deus em você. A mente de Deus em Jesus, os pensamentos de Deus em Jesus, ele diz, o filho por si mesmo não pode fazer nada. Mas tudo que ele ouve, tudo que ele vê o pai fazendo, ele faz igual. Porque o filho não tem os pensamentos dele, mas os pensamentos do pai dele. Então se nós somos irmãos de Jesus, quem é irmãos de Jesus aqui? Amém. Então se nós somos irmãos de Jesus, nós temos que render o nosso pensamento. Nós temos que render a nossa mente. Enquanto você estiver pensando, Deus não pode fazer nada por você. Você se torna uma arma na mão do ímpio. Amém? Amém? Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Vou pedir para o irmão João fazer essa oração final para nós. E que Deus acrescente os dias de vida de cada um de vocês. No nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. 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 Graças